Bom dia, bom dia, bom dia para você. Como você está? Espero que você esteja bem nessa manhã de sexta-feira, 5 de dezembro. Que Deus possa vir sobre a tua vida nesse dia. Que o Espírito Santo possa vir transformar o teu ser, a tua história. Que esse dia seja um dia cheio de prosperidade do céu. Que esse dia seja um dia cheio de graça, cheio de poder. Que toda dor saia em nome de Jesus. Que todo mal saia em nome de Jesus, que todo prelúdio de mal saia em nome de Jesus, que hoje você possa receber a graça da resposta, que hoje você possa receber o poder de Deus sobre a tua vida de uma forma sobrenatural, que hoje seja um dia propício para a vitória. Aleluia! Que hoje seja um dia propício à vitória diante do nosso adversário. Que Deus abençoe você nessa manhã, chamada hoje de sexta-feira. E nós estamos aqui debaixo da graça do Senhor, debaixo do poder de Deus, para mais esse café com palavra. E vamos nos entregando a esta palavra aqui no livro de 2 Reis, capítulo 14, versículo 8 em diante, vai dizer assim: Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeocás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: Vem e vejamo-nos face a face. Porém Jeová, rei de Israel, enviou mensageiros a Amazias, rei de Judá, dizendo: O cardo que estava no Líbano mandou dizer ao cedro que estava no Líbano: Dá-me a tua filha por mulher no meu filho. Mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisotearam o cardo. Na verdade, feriste os edomitas e o teu coração se ensoberbeceu, gloria-te nisso, e permanece em tua casa, porque causaria o teu próprio mal e cairias tu e Judá contigo. Mas Amazias não o ouviu. E Jeoás, rei de Israel, subiu a Amazias, rei de Judá, e viram-se face a face em Bet-Semes, que está em Judá. E Judá foi ferido diante de Israel, e cada um fugiu para a sua tenda. E Jeoás, rei de Israel, prendeu a Amazias, filho de Acasias, em Bet-Semes, e veio a Jerusalém, e rompeu o muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta de esquina. E abriu-se uma brecha de 400 côvados, e tomou todo o ouro e prata, e todos os vasos que se acharam na casa do Senhor Jeová e nos tesouros da casa do rei, bem como os reféns, e voltou para Samaria. Aleluias. 2 Reis. Claro que o livro de Reis vai falar sobre os reis de Israel. A segunda carta ao livro de Reis. E nós vamos ver aqui que vai acontecer este episódio, a qual Amazias, rei de Judá, venceu os edomitas, o povo de Edom. Então ele vence Edom, e segundo aqui a palavra do rei de Israel, ele se ensoberbeceu. E por ele vencer a Edom, ele manda ali um recado para o rei de Israel, Jeoás, que ele queria ver o rei de Israel face a face. Ele queria confrontar o inimigo face a face. Ele queria ver o inimigo em ação. Ele chama o inimigo para o confronto. Ele chama o inimigo para a conversa. Ele chama o inimigo para ver quem era mais forte. E então, Jeoás, rei de Israel, responde a ele: por acaso o cardo do campo vai querer dizer ao cedro do Líbano, né? Então aqui nós vamos ver o cardo do campo, aquele que é baixo, aquele que é pequenininho, que não tem força. E o cedro do Líbano é esplendoroso, é viçoso, é grande. Então quer dizer que o cardo do campo vai querer dizer ao cedro do Líbano: dá-me a tua filha para casar, vamos fazer aliança. Aqui ele está trazendo, né, um simbolismo para falar que Amazias era pequeno como o cardo do campo e ele era esplendoroso, ele era viçoso. Aqui nessa disputa de Judá e Israel, nessa briga aqui de presunção, não se sabe quem é mais presunçoso, se é Amazias ou se é Jeoás. Dada feita é que nós vamos entender que Amazias ganha a guerra contra os edomitas e então se ensoberbece, achando que estava no direito,
de querer puxar guerra também ali com Jeoás, que venceria também. Mas nós vamos entender que aí Jeoás diz para ele: vai para tua casa, te gloria nessa vitória contra os edomitas, fica tranquilo no teu canto, para de me perturbar aqui, me deixa quieto, né? Porque você já teve a glória da vitória com os edomitas, então sossega, né? Mas não, ele foi buscar, né? Ele foi buscar o inimigo. Amazias foi buscar o inimigo. Amazias foi mandar recado para o inimigo. Amazias quis um confronto com o inimigo. Nós vamos entender nessa manhã que diante dessa situação, eles se viram face a face, diz aqui a palavra, em Bet-Semes. E ali Judá foi ferido, Amazias foi ferido, o rei ali, o povo de Judá foi ferido, o exército perdeu a batalha e fugiram cada um para suas casas. E não contando isso, o rei de Israel também quebrou as muralhas de Jerusalém, quebrou ali a fortaleza, teve prejuízos, grandes prejuízos, quebrou as muralhas, entrou, saqueou os ouros e as pratas que estavam na casa do Senhor e levou. Então nós vamos ver que a busca pelo inimigo, o confronto com o inimigo pode nos trazer prejuízo, pode nos trazer derrotas. Nunca busque encontrar o inimigo. Nunca busque conversa com o adversário. Nunca busque confronto com o adversário. Já basta o adversário quando ele vem com guerra com você. Já basta o adversário estar buscando guerra com você o tempo todo. Se ele está quieto no seu canto, deixa ele quieto no seu canto. Não busque confronto com o inimigo, que isso pode trazer prejuízos graves para a sua vida. Não busque conversa com o inimigo, que você pode ter grandes prejuízos aí na frente. Nós vamos ver que ele estava quieto no canto, o inimigo estava ali, quietinho no canto, vendo o movimento de Amazias, vendo o movimento que estava acontecendo. Nós vamos entender que Judá era menor, Judá realmente era um reino menor, não era um reino tão grande, não era um reino que tinha tanto poder quanto a Israel. Nós vamos ver que Judá ficou, bem dizer, sozinho ali na luta, nas divisões dos reinos, né? Mas Israel estava composto de várias tribos juntas. Então nós vamos entender que naquele momento era um momento de Judá se fortalecer, estar tranquilo. Judá era um cardo mesmo, era um cardo do campo, era uma árvorezinha infime, era uma vegetação pequena, ao invés de um grande Líbano. E nesse momento, um grande cedro do Líbano. E nós vamos entender que Israel também era presunçoso, se achava o maioral, se achava um grande rei, uma grande nação. Nós vamos entender que nesse momento das guerras aqui dos reis, eles viviam, no tempo dos reis se vivia fazendo guerra. Era para um reino e para o outro reino. Então nós vamos entender que muitas vezes nós estamos vivendo em tempos de guerra, em tempos de batalha, em tempos de momentos difíceis, em tempos a quais o inimigo se lança contra nós, um tempo a qual nós temos com pouca força. Veja, aqui Judá, ele tinha acabado de vencer uma guerra. O certo é ele ter se fortalecido, ele ter reposto as suas energias, reposto as suas forças, mas ele quis aproveitar o calor da guerra, o calor da batalha que tinha vencido no lugar e já logo colocar outra batalha em frente. E aí nós vamos ver que a derrota houve. E não foi uma derrota simples, não foi algo simples, foi algo que causou danos, causou brechas nos muros, causou brechas na fortaleza. Veja, causou brechas nos muros que eles iriam entrar. Diz que eles foram atacados e as brechas foi dada nos muros e foi roubado as portas. Abriu uma brecha de 400 côvados.
Foi uma brecha de quase 1 quilômetro. Abriu uma brecha na porta da esquina e na porta de Efraim. E eles tomaram todo o ouro, o ouro e a prata e todos os vasos, tudo que eles acharam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Bem como os reféns também tomaram reféns e voltaram para Samaria. Ou seja, o inimigo entrou, quebrou as fortalezas, quebrou os muros, deixou com buracos, com brechas agora para você ficar à mercê do inimigo e levou ainda aquilo, a sua reserva, levou a reserva que você tinha, levou aquilo que você tinha guardado. Então que nessa manhã essa palavra possa trazer para mim e para você alerta, possa trazer para mim e para você alerta da parte de Deus. Não busque confronto com o inimigo. Se o inimigo vir, chame o Senhor para lutar com você, mas não busque confronto, não busque guerra aonde está tranquilo, aonde há paz. Não busque guerra aonde não tem guerra. Não busque confronto com o inimigo que está quieto. Aleluia! Que Deus abençoe a nossa vida nessa manhã, que nós possamos ter a sabedoria nessa manhã de prevalecer, de permanecer na nossa caminhada, na nossa casa, como dizia aqui Jeoás. Fica na sua casa, vai para tua casa, sossega, permanece, recebe a glória que tu já venceu essa pequena batalha aí. Já vencesse contra os edomitas, tranquiliza teu coração, não queira se aparecer mais, não queira aparecer mais do que é necessário, não queira ainda continuar fazendo guerra. Sossega, Deus já te deu essa vitória. Pois é, ele tinha vitória da parte do povo edomita. Não tinha nada que lutar contra Israel nesse momento. Não era o tempo de luta, não era o tempo de guerra. Muitas vezes buscamos guerra quando não é o tempo. Muitas vezes buscamos guerra quando não é o tempo oportuno, quando não é o tempo propício. Existe um momento certo para todas as coisas. Guerreamos quando o inimigo nos ataca. Nós não buscamos guerra com ninguém. Nós não buscamos guerra com o Senhor ninguém. Já basta as guerras diárias que o inimigo coloca na nossa vida. Então que nessa manhã essa palavra possa trazer para mim e para você bênçãos, para mim e para você extremamente estarmos ligados naquilo que Deus tem falado ao nosso coração nesse tempo. Eu não busco guerra com ninguém. Fala aí essa palavra nessa manhã. Fala aí, e se alguém vir buscar guerra com você nessa manhã, você levanta a tua bandeira. Eu não busco guerra com ninguém. Eu vou para minha casa, eu vou ficar na minha casa, eu vou ficar no meu canto, eu vou ficar no meu lar, eu vou ficar contente com as vitórias que Deus me deu até aqui. Aleluia! Mas quando não tiver jeito, saiba que Deus está guerreando ao meu e ao teu favor. Mas não busque confronto aonde não há confronto. Que Deus abençoe você nessa manhã e o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado na minha e na sua vida. Café com palavra. Que Deus abençoe e tenha um bom fim de semana em nome de Jesus.